Olá, meus amigos, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem extremamente importante. Hoje eu vou falar sobre maravilhosa graça. Que graça maravilhosa é essa? Bom, pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, olho na tela, abra o seu coração e vamos juntos meditar nesse assunto que com certeza vai ser uma bênção para você, como tem sido uma bênção para mim. Eu vou começar lendo Efésios 2, verso 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto por si só já é uma mensagem extraordinária. Vamos ler de novo e eu vou destacando algumas palavras-chave. Veja, porque pela graça sois salvos. Então isso tem que ficar bem claro para você. A graça é a única maneira, é a única forma da pessoa obter o perdão, a reconciliação e a salvação. Pela graça sois salvos. Portanto, não se discute mais o assunto. A salvação é pela graça, ok? Então diz o texto, porque pela graça sois salvos. Aí fala, mediante a fé. Claro, nós precisamos ter fé nessa graça para que a gente possa ser salvo. E diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu? Então veja, a salvação não vem do ser humano, vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Aí eu tenho aqui alguns tópicos interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui alguns textos para mostrar que todos nós, seres humanos, somos pecadores. Não há nenhum ser humano que não seja pecador. Entendeu? Por mais que a pessoa seja fiel, seja honesta, seja cristã, seja uma pessoa de uma boa família, você tenha uma vida boa, abençoada, seja uma pessoa espiritualmente firme, mas ainda assim você também é pecador, é pecadora. Veja o que diz a Bíblia. Vamos abrir e vamos ler alguns textos. Eu vou começar essa sequência lendo Romanos 3, 23. Olha o que diz aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ouviu? Olha a frase. Todos pecaram. Se são todos, então você está aqui e eu também estou aqui. Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Ok? Então esse texto diz, todo mundo é pecador. Todos pecaram e todos carecem da glória e da graça de Deus. Agora vamos continuar em Romanos e vamos para Romanos 5, versículo 12. Olha o que diz aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ouviu? Mais um texto que confirma essa máxima. Vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, e pelo pecado a morte, diz assim, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, mais uma vez, todos pecaram. É o que diz então Romanos capítulo 5, versículo 12. Agora veja o que diz Romanos 6, 23. Olha só, Romanos 6, 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mostrando o seguinte, todo mundo é pecador, o salário do pecado é a morte. Agora tem mais um texto que eu gostaria de ler no Velho Testamento sobre esse mesmo assunto. Vamos para Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é importante destacar o seguinte, os textos que eu acabo de ler estão dizendo que todo ser humano é pecador, que o pecado está e passou a todos os homens e está em todos os homens. Todos pecaram, diz a Bíblia. Agora escute uma coisa. O texto que eu acabo de ler de Isaías fala assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de você, para que você não o ouça. É o que diz o texto bíblico. Então, nesse caso, com esses textos, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12, Romanos 6, 23, Isaías 59, 2, significa o seguinte, nós, seres humanos, estamos perdidos, ok? É isso que os textos estão dizendo, estamos perdidos. Muito bem, agora você começa a entender por que Jesus veio aqui. Jesus deixou o céu e veio aqui, justamente para morrer em nosso lugar, justamente para pagar essa dívida nossa.
justamente para me resgatar da morte eterna. Porque se eu e você somos pecadores, estávamos condenados à morte eterna. Mas Cristo veio para morrer em nosso lugar e nos livrar da morte eterna. É isso que Jesus veio aqui fazer. Então vem a pergunta, o que é graça? De acordo com o texto que eu li, para começar, Efésios 2, versos 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, resumindo, a graça é justamente isso, um dom imerecido, um presente que você recebe sem você merecer. E o maior presente que Deus deu à humanidade foi Jesus. Então Jesus veio do céu como sendo a graça de Deus, como sendo um dom imerecido, um presente que a gente não merece. Então Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, viveu aqui, andou aqui e depois Jesus então entregou sua vida naquela rude cruz. A morte dele, o sangue derramado ali, tudo aquilo que aconteceu na Via Dolorosa, no Getsêmani, no Calvário, na sepultura, tudo aquilo é a graça de Deus. A graça, na verdade, é Cristo Jesus. Jesus é a própria graça de Deus. Quando o texto fala assim, pela graça sois salvos, significa por Jesus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Diga amém. É maravilhoso saber sobre a graça de Deus. Agora veja, a salvação aparece na Bíblia em 3 tempos. A primeira parte que nós vamos mencionar é a justificação. A segunda é a santificação. E a terceira é a glorificação. Ou seja, quando nós somos chamados por Deus para uma nova vida, Jesus nos chama como nós estamos, como nós somos e como nós estamos. Ele chama uma pessoa que fuma, ele chama uma pessoa que bebe, ele chama uma pessoa que usa drogas, ele chama uma pessoa que está em adultério, ele chama uma pessoa que está metida em corrupção, ele chama o mentiroso, ele chama as pessoas que têm outros problemas, porque todos somos pecadores. Então Jesus chama a todos. Lembra de Mateus 11, 28 a 30? Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está chamando os pecadores. Todos os pecadores são chamados por Deus para ter um encontro com Cristo e ter uma nova vida. Então, justificação pela fé é quando você vai a Jesus do jeito que você é, do jeito que você está. Jesus te aceita, te recebe e te justifica perante Deus. Exemplo, a Maria Madalena, aquela mulher prostituta. Ela foi levada a Jesus, arrastada pelos cabelos e jogada aos pés de Jesus. Ela era uma prostituta. Jesus a recebeu como ela veio, do jeito que ela era, assim como aqueles homens que estavam acusando-a. Então Jesus, ele nos aceita, nos recebe exatamente como nós somos. Nós somos justificados pela fé e também, claro, pela graça. A justificação é pela graça, é pela fé. Mas, quando a gente vai a Jesus do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, a gente precisa passar por uma transformação, por uma conversão. E essa conversão vai nos dar uma vida nova. Então a pessoa vem fumando, aí aceita Jesus, para de fumar. Vem bebendo, aceita Jesus, para de beber. Vem usando drogas, aceitou Jesus, para de usar drogas. Vem cometendo os seus erros e transgressões, aceita Jesus e abandona tais erros e tais transgressões. Entendeu? É o que Jesus falou para aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus disse assim, eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais é viva uma vida de santificação. Então, primeiro passo, justificação pela fé. Segundo passo, santificação pela fé e pela graça. Santificação é uma obra da vida inteira. A gente aceita Jesus, se entrega a Ele, recebe a misericórdia, recebe o perdão, a reconciliação, e a gente agora começa uma caminhada com Ele, e essa caminhada com Ele é a caminhada da santificação. A gente vai crescendo, melhorando, vencendo os problemas, os erros, os defeitos de caráter, e nós vamos em Cristo, em comunhão com Ele, vencendo cada dia e nos preparando para o céu. Entendeu? Mesmo no processo de santificação, você ainda continua com a natureza pecaminosa. Por isso que mesmo andando com Jesus, você vai ter tentações, você vai ter obstáculos, você vai enfrentar problemas, você vai passar por várias dificuldades, ok? Por isso que a santificação é o caminhar com Deus, é o dia a dia com Deus, é a comunhão diária com Deus, para que a pessoa possa ir se santificando. Mas mesmo se santificando, ela ainda tem a natureza pecaminosa.
E finalmente vem a terceira etapa da salvação e última, que é a glorificação. A glorificação é o seguinte: quando Jesus voltar, aí ele vai nos pegar e vai nos transformar fisicamente, da cabeça aos pés. Aí nós não teremos mais a natureza pecaminosa. Aí nós não seremos mais pecadores. Aí nós seremos santos, 100% santos, 100% perfeitos. Aí sim, na glorificação, nós vamos então voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, como era antes do pecado. Aí Jesus nos leva para os céus e nós teremos a tão sonhada vida eterna. Amém? Entendeu direitinho? Veja, eu tentei fazer bem com calma, de forma bem didática, para que você pudesse entender. Agora, tem um texto aqui que eu gostaria de ler para você. O texto está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Olha que texto extraordinário e tem tudo a ver com o tema de hoje. 1 João 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto está dizendo o seguinte: confesse os seus pecados a Deus. Eu estou falando agora para alguém que está atolado no pecado, alguém que está metido no pecado, alguém que não consegue se livrar do pecado, alguém que vira e mexe e cai naquele erro, cai naquele problema, e você já não aguenta mais, você quer vencer e você não consegue. Então, o que diz a Bíblia? Diz assim: confesse os seus pecados a Deus. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Não é lindo isso? Não é extraordinário isso? Veja, quando nós vamos a Deus em nome de Jesus, Deus, através de Jesus, nos aceita, nos justifica e aí nos santifica e nos prepara para a glorificação, para irmos para os céus. Mas lembre-se, venha a Jesus como você está. Não espere resolver os seus problemas para vir a Jesus. Não espere deixar tudo ok para você então se entregar. Se entregue a si mesmo, do jeito que você se encontra, do jeito que você está. Exatamente do jeito que você está. Estou falando com o senhor, estou falando com a senhora, estou falando com você, meu amigo, com você, minha amiga. Venha a Jesus do jeito que você está. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te aceita, Jesus te perdoa, Jesus reconcilia você, Jesus te dá um novo coração. Você pode começar uma nova vida a partir de agora. É só você levantar a cabeça, ir a Jesus, coloque-se de joelhos, clama, confessa, peça perdão. Deus vai te dar essa vitória com certeza, como Ele deu a Paulo. Paulo era uma pessoa extremamente pecadora, violenta. Jesus transformou Paulo. O que podemos dizer de Davi? E o que dizer da Maria Madalena? O que dizer de Zaqueu? E o ladrão na cruz? E Moisés? E Salomão? E tantos outros. Ora, se Deus chamou essas pessoas que eu mencionei e as transformou, pessoas que cometeram pecados horríveis, Ele pode fazer isso com você e comigo também. Então hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de recomeço, hoje é dia de você receber a graça, maravilhosa graça do nosso Deus. Amém? Receba essa graça, aceita no coração e comece hoje uma vida nova. E eu quero sugerir para você uma coisa. Depois que você ver o vídeo, depois da oração, eu queria que você pegasse o Inário Adventista, e você cantasse aí na sua casa o hino chamado Infinita Graça, que é o hino 117 do Novo Inário Adventista. Canta em voz alta, louva a Deus, depois ajoelha, faz uma oração, vai ser bênção demais. Amém? Faça isso. E outra coisa, procure uma igreja adventista do sétimo dia, frequenta a igreja, procure o pastor, peça ajuda. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Você me ajuda, eu te ajudo, nós nos ajudamos e a graça de Deus nos resgata. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa maravilhosa graça. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos aceita, nos perdoa, nos transforma, nos reconcilia e nos leva para os céus. Toma em tuas mãos esta pessoa que ora comigo e que tanto necessita desse milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então envia para os seus amigos, compartilha com eles, ok? Também dê o seu like aqui, curta esse vídeo, faça os seus comentários aqui embaixo e, por favor, seja membro do nosso canal. Combinado? Deus te abençoe, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.